irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. Os irmãos encontraram? Amém. Podemos ler, meus queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com as mesmas palavras. Amém, irmãos? Vou ler novamente o versículo 16, depois toda a igreja repete. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu cumprimento a igreja com o Senhor, amém? Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Queremos te apresentar, Senhor, mais um estudo bíblico, Senhor, nesta noite. Que possamos, Senhor, neste momento, Deus, levar todo o nosso entendimento, Deus, todo o nosso coração à aplicação desse estudo. Que o Senhor venha nos advertir cada dia mais, para que possamos estar preparados para esse grande dia de alegria, Senhor, que estaremos contigo, reinando para sempre ao teu lado. Abençoe, Senhor, pastor, que vai trazer esse estudo. Que o Senhor venha usar grandemente nesta noite. Deus, e que cada pessoa que chegou neste lugar nesta noite venha aprender com teu servo, Deus, e colocar em prática. Nós te agradecemos, te oramos já, desde já, Deus, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, podem sentar, fiquem à vontade, amém. Glória a Jesus. Nós estamos muito felizes por mais uma vez estarmos todos reunidos aqui para aprender mais da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos estudando o que assunto, irmãos? Escatologia, o estudo das últimas coisas, das coisas que virão. Amém, irmãos? Na semana passada, quem se lembra qual foi o assunto que nós falamos? Os sinais da volta de Cristo. Nós mostramos aos irmãos que Jesus está às portas. Não é assim, meu irmão? Falta muito pouco para Jesus voltar. Você está alegre com isso, meu irmão? Você está alegre? Se você está alegre, dá linda salva de palmas para o Senhor, meu irmão. Porque Jesus está voltando, amém? Nós falamos na semana passada a respeito disso, e eu quero dizer uma coisa muito séria para os irmãos. E a coisa que eu quero dizer é o seguinte: a escatologia, meus queridos, assusta muita gente, né? Tem pessoas que têm medo da escatologia, tem medo de ler o livro do Apocalipse. Quando eu era professor de escola dominical, uma vez eu estava falando com os jovens a respeito disso. Eu era professor dos jovens, e aí um jovem disse assim: eu não leio o Apocalipse porque eu tenho muito medo, eu não assisto nem filme de terror. Olha a comparação, né, meu irmão? Comparar o Apocalipse com um filme de terror. Mas veja só, meus queridos, a doutrina das últimas coisas, ou a escatologia, não é para amedrontar ninguém. Toca aí no sermão, gentilmente diz assim: não fique com medo não, meu irmão.
Amém? Fique com medo não, sabe por quê? Porque a escatologia é para consolar, diga glória a Deus, e é para alegrar, amém, irmãos? Consolar você que tem passado por luta, por provação, e vai ter luta e provação até a volta do Senhor, meu irmão. Então a escatologia é para consolar você, porque um dia as lutas e as provações acabarão e nós desfrutaremos do Senhor, da alegria constante da sua presença. Diga glória a Deus, meu irmão. E para alegrar, meu irmão, a noiva de Cristo, a sua igreja, que um dia o seu casamento com o Senhor, com o mestre, com o noivo, um dia acontecerá. Então fica alegre, meu irmão, porque Jesus já está voltando, ele está bem pertinho às portas. Olha só o que é que diz, meus queridos, o versículo 18 do texto que nós lemos. Portanto, o que, irmãos? Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, meus queridos, a escatologia não é para amedrontar. A escatologia, meu irmão, é para consolar e para alegrar. Bem, meu irmão, você está feliz em saber dessas coisas, meu irmão? Glória a Deus. Muitas igrejas por aí não falam a respeito, uns porque não querem, outros porque não sabem, mas eu louvo a Deus porque a Igreja Bíblica Vida Eterna é uma igreja que conhece a escatologia. Essa é a terceira vez que nós estamos ministrando isso para os irmãos. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu sou assim, eu fico honrado, ou sei lá, ensoberbecido, ou seja como você queira falar, quando a gente conversa com os irmãos aqui na igreja a respeito da escatologia, né, nós vemos que os irmãos sabem, que os irmãos conhecem, amém, meu irmão? Então diga glória a Deus por isso. Porque tem crente por aí, meu irmão, que sabe que vai haver um arrebatamento, mas não sabe como se dará, nem quem participará e nem o que acontecerá depois. Mas graças a Deus nós ficaremos sabendo, amém, meu irmão? Nós já estamos sabendo e nós participaremos deste arrebatamento. Você pode dizer glória a Deus de novo, meu irmão? Então veja só, meus queridos, nós neste culto faremos o possível para terminar todo o assunto. Não é? Logicamente, meus amados, que a escatologia é um assunto que a gente estuda durante muito tempo, né, no seminário, então a gente não pode falar tudo sobre a escatologia. Nós estamos falando aqui sobre eventos, né? Primeiro evento, sinais da vinda de Cristo, que é o que nós estamos passando. E o futuro, né, próximo evento no calendário de Deus é o arrebatamento da igreja. Qual, irmãos? Arrebatamento da igreja. Então, a cada culto, irmãos, nós estaremos falando sobre eventos que acontecerão. E nessa noite nós vamos falar sobre o próximo evento no calendário de Cristo, que é o quê? O arrebatamento. Os irmãos estão com sono mesmo, né? Fica bem aí, bem forte. Arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Eu espero que o Senhor, quando voltar, nos encontre assim acordado, né, irmão? E não dormindo, não é verdade, meus queridos? Porque se nos encontrar dormindo, vai deixar a gente por aqui, né? Então nós temos que estar acordados na presença dele. Meus queridos, arrebatamento. O que quer dizer a palavra arrebatamento, né? Hoje em dia, meu irmão, se você for ler alguma poesia ou, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Quando se fala de arrebatamento, fala da pessoa sair dos seus sentidos, não é assim? Mas a Bíblia, meu irmão, quando ela fala de arrebatamento, está falando de um acontecimento único, e real que está para acontecer. A palavra arrebatamento que você encontra aí na sua Bíblia, a palavra em grego é a palavra arpazo. É como, irmãos? Arpazo, amém? E em latim, que foi as primeiras traduções da Bíblia, foi em latim, não é? A palavra raptus. É a palavra o quê, irmãos? E essas duas palavrinhas quer dizer uma mesma coisa, quer dizer tomado à força. Quer dizer o que, irmãos? Isso quer dizer, meus queridos, que quando Jesus voltar, ele vai te tirar com um amor tão grande daqui, meu irmão, que ele vai te tomar à força, amém, queridos? Ele vai pegar você e vai te tomar, vai tirar você daqui com uma força excepcional, a força dele, porque ele te ama tanto que ele não vai te deixar aqui. Você pode dizer glória a Deus? E me lembro agora, meus queridos, que na década de 70, eu não era vivo ainda, mas na década de 70 houve uma banda de rock chamada Scorpions que fez um disco com o nome assim, disso mesmo, né, de vinil, aquelas duas formas, né? Com o nome assim, Taken by Force, ou seja, tomado à força, em que o objetivo era zombar justamente do arrebatamento da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa, os músicos do Scorpions vão ficar todos, meu irmão, porque a Igreja Bíblica Vida Eterna vai subir, amém, queridos? Porque nós estamos aqui honrando o que Deus vai fazer, meu irmão, porque Ele vai vir para te tomar a força. Você pode dizer glória a Deus? E esta volta do
do Senhor, meus queridos, ela se dará em duas etapas, amém? Eu peço a você que preste bastante atenção para que você entenda, porque muitas pessoas se confundem quando Jesus fala assim, que virá, né? Pedro diz assim, que Jesus virá como um ladrão, o quê? Um ladrão da noite, né? Às escondidas. Mas Jesus fala que ele virá e todo olho. Como é que pode conciliar essas duas coisas? Como é que ele vem em oculto e ao mesmo tempo vem para todo olho ver? Inclusive Jesus falou que a sua vida se dará como um relâmpago, né? Que sai de um ocidente e vai até o oriente, né? Aquele brilhar espontâneo, né? Assim, meus queridos, como é que nós podemos conciliar aí? Eu peço a você que você preste bastante atenção, porque a volta do Senhor se dará em duas etapas. Se dará como, irmãos? Em duas etapas. Na primeira etapa, meus queridos, que é o que nós vamos falar hoje, ele virá em oculto. Ele virá o quê, irmãos? Em oculto. A Bíblia diz que ele virá até as nuvens e arrebatará a sua igreja. Portanto, meus queridos, ele virá de maneira oculta para o mundo não verá, mas nós, os crentes vigilantes, os que estão acordados, verão a ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, a primeira etapa da segunda vinda de Cristo, meu irmão, ele virá nas nuvens, ninguém o verá, a não ser a igreja. Você se sente privilegiado por isso, meu irmão? Eu me sinto extremamente privilegiado por isso, porque isso o Senhor só concedeu àqueles que o amam. Amém, meu irmão? Quem ama Cristo aqui? Quem ama? Então você vai ver, diga glória a Deus. E a segunda etapa, meu irmão, da segunda vinda, a Bíblia diz que ele virá visivelmente. Ele virá como, irmãos? Visivelmente. E a Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 14 que ele virá com um exército poderoso, amém? E seremos nós, seremos quem, irmãos? Que estaremos com um corpo transformado. A Bíblia diz que ele pisará no monte das oliveiras e esse monte se fenderá ao meio. Diga glória a Deus, meu irmão. Então a segunda etapa da segunda vida, que você vai aprender em outras semanas lá para frente, você vai entender, meu irmão, que Jesus ele virá como um relâmpago e todo olho o verá. Amém, meu irmão? Ele virá visivelmente na segunda etapa da segunda vida. Você pode dizer glória a Deus? Então, meus queridos, nessa noite nós falaremos desta primeira etapa, amém? Porque nós falaremos, meus queridos, a respeito do arrebatamento da igreja. Meu irmão, Jesus ele vai vir buscar aqueles crentes que o amam, amém? Que vivem uma vida de santidade e que esperam vigilantes à sua volta. E existem muitas coisas que contribuem, meus queridos, para que nós possamos deixar, né, de perceber a sua vinda. Existem muitas coisas, meu irmão, que o inimigo coloca diante de nós, para que nós não entendamos que ele está à volta, nem fiquemos esperando. Amém, irmãos? Então, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero falar das condições que a Bíblia nos mostra que é necessária, que são necessárias para que nós possamos ser arrebatados. Você quer saber quais são as condições, irmão? Você quer saber? Glória a Deus. Vou perguntar de novo para não ficar decepcionado. Você quer saber quais são as condições, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, se você quer saber, fique atento, porque agora eu vou falar, não é? Das condições. Eu elenquei aqui as principais. Amém, queridos? Então, para que nós estejamos realmente preparados para o arrebatamento da igreja, a primeira coisa, meu irmão, que nós temos que ter é azeite suficiente. É o que, irmãos? Azeite suficiente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, no versículo 8. Eu vou explicar a você o que quer dizer azeite. Não saia correndo para comprar aquele azeite de oliva, não. Amém, queridos? Porque não tem nada a ver com isso. Mateus capítulo 25, versículo 8. O negócio do azeite foi tão bom que quase queria dizer. Azeite, capítulo 25. Amém, irmãos? Mateus capítulo 25, versículo 8. Diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Amém, meu irmão? Então aqui nós estamos justamente na parábola. De que parábola é, irmãos? Das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas. Quantas dormiram, irmão? As 10, amém? Mas a Bíblia diz que quando as 10 dormiram, quando a voz do arauto gritou: eis o noivo, todas acordaram. E qual foi a diferença, meu irmão? O que fez com que umas fossem prudentes e outras loucas? Não foi o fato de ter dormido, porque todas elas dormiram, amém, irmãos? Não foi o fato de serem virgens
pois todas eram vistas, não por o fato, meu irmão, de esperarem o noivo, porque todas elas estavam esperando. A diferença entre elas é que umas tinham azeite e outra não. Amém, irmãos? E o que representa o azeite, pastor Ricardo? Esse azeite representa a nossa intimidade com o Senhor, amém? A intimidade com o Espírito Santo de Deus são experiências nossas com Deus, porque muitos crentes hoje, meu irmão, não têm experiência com Deus, tem experiência com tudo, na verdade, meu irmão, com o mundo, com o profissional, com o emocional, com o psicológico, mas não tem experiência com Deus. E esses, meus queridos, quando Jesus voltar, vão querer ter experiências, mas não vão ter. Então, meus amados, comece a buscar experiências com Deus hoje, para que você tenha azeite de reserva, para que quando o Senhor voltar, esteja você vigilante. Você pode dizer glória a Deus? A segunda coisa, meu irmão, é que nós não podemos estar sobrecarregados com os problemas dessa vida. Eita Jesus! Agora apertou, né? Quem é que não está sobrecarregado com os problemas dessa vida? Não é verdade, meu irmão? Todos nós estamos sobrecarregados e está cada dia pior. Não é verdade, meu irmão? Você bota a mão no bolso, que puxa assim, o bolso está até com furinho, né? Quando você puxa assim, só vem aquela teiazinha de aranha. Quem é que não fica, né, perturbado com isso? Não é verdade, meu irmão? Mas a Bíblia diz, meus queridos, que nós não podemos ficar ansiosos por estas coisas. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso tira o foco da vida do Senhor. Nós ficamos preocupados com o aqui e agora, não é verdade, meu irmão? O que é que eu vou comer amanhã, né? Qual a roupa que eu vou dar para os meus filhos? O que é que eu vou fazer para pagar as minhas dívidas? E isso, meu irmão, vai tirando o nosso foco da vida do Senhor. Isso é coisa do capeta, amém, queridos? Nós temos que ter o nosso foco realmente na volta do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. É um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Meus queridos, para que ficar preocupado se a palavra de Deus que está dizendo, meu irmão, que nós não devemos andar ansiosos com essa coisa? Preocupação todos nós temos, mas andar ansiosos com isso não, meu irmão, porque o Pai, Ele nos alimenta como alimenta as aves do céu. Você pode dizer glória a Deus? Ah, pastor, mas é tão difícil. Sabe uma coisa, meus queridos? Sabe uma coisa? Isso é uma estratégia do diabo para tirar o nosso foco da presença de Deus. Meu irmão, quem já viu aqui uma campanha, uma corrente, ou sei lá o que você, como você queira chamar, sobre uma campanha assim: vamos vigiar pela volta do Senhor? Quem já viu uma campanha? Ninguém, né? Você já viu uma campanha que diz assim, campanha da prosperidade? Quem já viu? Das portas abertas, né? Da provisão de Deus. Se eu fosse falar, né, a noite toda, é campanha demais para o quê? Para o aqui e agora, não é verdade, meu irmão? Mas vamos fazer uma campanha para nós vigiarmos para a volta do Senhor, não é verdade, meus queridos? Como nós estamos fazendo aqui a cada quarta-feira nos estudos bíblicos, né, uma série de estudos sobre o que virá, né? É difícil demais nós vemos por aí, meus amados, é muito difícil, mas você vai ver diversos estudos sobre prosperidade, etc. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós estamos perdendo o foco da vida do Senhor, amém, queridos? Então, se eu realmente quero estar vigilante, eu tenho que tirar o foco das minhas preocupações e me preocupar em estar preparado para a volta do Senhor, amém, meu irmão? Eu sei que tem pessoas dizendo assim: ah, mas é fácil para o pastor falar. Eu vou dar minhas contas para você ver se é fácil, né? Não é fácil, meus queridos. Eu tenho meio mundo de conta aí para pagar, amém, meu irmão? Tenho meio mundo de problema, mas uma coisa eu aprendi desde os primeiros dias do Evangelho, quando eu recebi Jesus como Salvador da minha vida. Eu aprendi que o crente, meu irmão, a respeito de toda a luta, de toda a provação, tem que esperar a volta do Senhor, porque a luta e provação, meu irmão, só vai acabar lá na glória. Diga glória a Deus, meu irmão. A terceira coisa, meus queridos, a terceira condição para que eu seja participante do arrebatamento é viver uma vida santificada. Misericórdia. A coisa está ficando cada vez mais difícil, né? Viver uma vida santificada.
Santidade hoje, meu irmão, é uma coisa que está sumindo, né, dos púlpitos e das igrejas. As pessoas não falam mais nem nisso. Mas se você quer saber de uma coisa, meu irmão, quer ser participante do arrebatamento, viva uma vida santa, porque caso contrário, meu irmão, nós não seremos participantes do arrebatamento. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E olha só o que é que diz a Bíblia, meu irmão. Segui a paz com todos. E o que, irmãos? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí eu pergunto para você, segundo texto que nós estamos lendo nessa noite, qual é a condição para nós vermos o Senhor, irmãos? A santificação, amém, meu irmão? Eu não posso ser uma pessoa devassa que vivo fazendo as minhas vontades, fazendo os meus desejos aqui da terra e dizer eu vou para o céu. Amém, meus queridos? Eu não tenho como viver uma vida de deleites, de coisas do mundo e dizer quando Jesus voltar eu irei ao arrebatamento. Meus amados, olha, veja só, eu estive participando há muito tempo atrás de um congresso lá em Santa Rita e eu me lembro que um pregador, meu irmão, eu não me lembro se ele era chileno, eu sei que ele falava espanhol e o camarada era muito bom, não é, na teologia, um homem de Deus tremendamente usado, era um mestre na palavra. Eu me lembro que no final do congresso ele perguntou assim: quem tem certeza da salvação? Meus queridos, misericórdia, pouquíssimas pessoas levantaram as mãos. E quando ele disse assim, quem não tem certeza, eu vi até pastores levantando a mão. Sabe por quê, meu irmão? Porque são pessoas que vivem os seus deleites, amém, meus queridos? Aí uma pergunta dessa tem dúvida, mas será que Jesus me ama de verdade? Será que eu vivo em santidade? Meus queridos, a santidade é necessária para que nós estejamos aptos para a volta do Senhor, para quando o Senhor voltar, nós subirmos juntamente com eles, amém, amados? Tem crente brincando, tem ou não tem, meu irmão? Crente brincando, que diz assim: Jesus é bonzinho, eu estou na graça, Jesus me entende. Uma vez, meus queridos, eu acho que os irmãos sabem aqui dessa história, um homem frequentava a nossa igreja, não fazia parte da igreja, mas frequentava e tal, e lá vai. E um dia, meus amados, foi pregar uma palavra a respeito disso, a respeito de santidade, e esse homem chegou para mim e disse assim: mas meu pastor, eu vou dizer uma coisa, Jesus me conhece, eu dou umas puladinhas assim, né, com a minha noiva, né, Jesus me conhece, Jesus sabe, eu fui casado, não sei o que, né, eu dou umas puladinhas por ali, né, e eu disse: meu irmão, eu vou dizer uma coisa, é porque você não é membro da nossa igreja, mas se você fosse, agora mesmo você entraria em disciplina, o quê? E a partir disso, meu irmão, esse homem, ele desenvolveu uma ira por mim, ele chegou para uma jovem senhora aqui da igreja que estava separada do seu esposo e disse assim: olha, não vai na conversa desse pastor não, que esse pastor não sabe o que fala não, Jesus não nos proíbe namorar. Olha só, meus queridos, namorar é uma coisa, né? Mas eu sei qual é a intenção dele, não era essa, meus amados? Então não tem como, meus queridos, nós subirmos no arrebatamento se não vivermos vidas santas, amém, queridos? Isso não é impossível não, meu irmão, é só dizer não à carne, é só honrar o sangue que foi derramado sobre você, o sacrifício que foi feito na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? E quantos crentes, meus queridos, quantos crentes estão brincando, não é verdade, meus amados? Quantos crentes estão brincando, estão fazendo do evangelho qualquer coisa, não é? Estamos na graça, meu irmão. A graça exige muito mais do que a lei. Eu não vou explicar aqui aos irmãos o porquê de eu acabei de dizer isso, do que eu acabei de falar, mas os irmãos sabem, já expliquei aqui que a graça exige mais do que a lei, não é, meu irmão? Então, para que nós possamos subir, temos que viver a vida santa. Diga o seu irmão aí, temos que viver a vida santa. E a última condição, meus queridos, para que nós possamos fazer parte do arrebatamento, é esperar somente em Cristo. É o que, irmãos? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha o que é que diz. Olha só o que é que diz a Bíblia. Eu não sei qual é o pior desse microfone aqui. Não sei quais são os piores. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os irmãos podem repetir? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu irmão, nós temos que esperar a volta do Senhor. Amém, meus queridos? Nós não temos que buscar só as mãos do Senhor, não.
Tem igrejas por aí, meus amados, estão fundamentadas nisso, apenas na busca do que as mãos de Deus podem dar, não é verdade, meu irmão? É a busca da bênção, da vitória, da prosperidade, não é assim, meus queridos? Mas nós temos que buscar a face do Senhor, e a Bíblia diz aqui, meu irmão, se nós buscarmos, ou seja, se nós esperarmos Cristo só nessa vida, nós somos o que, irmãos? mais miseráveis. Quantos crentes miseráveis existem por aí? Não estou falando palavrão não, viu, meu irmão? Está na Bíblia, mas quantos crentes miseráveis existem por aí, né? Só querendo bênção, só querendo vitória, a derrota dos inimigos, é como existem muitos por aí, existe até campanhas a respeito disso, a derrota do inimigo, e lá vai, é você no palco, né? Como diz aquela música, né? Como é que diz aquela música? Pois é. Os inimigos todos na plateia e você no palco, não é assim, meu irmão? Aí eu pergunto a você: será que Jesus morreu, meu irmão, só para te dar dinheiro, meu irmão? É isso mesmo? Será que é isso, meus queridos? Não, meu irmão. Jesus morreu e ressuscitou para que você um dia estivesse com Ele, para que você estivesse com Ele lá nas mansões celestiais que Ele foi preparar para nós, meu irmão. Ele quer um povo seu, escolhido, zeloso de boas obras. Diga glória a Deus, meus queridos. Então, as condições para que nós participemos do arrebatamento haveriam muitas outras, mas nós elencamos apenas 4, que são as principais, meus queridos. Nós temos que ter azeite suficiente, não podemos estar sobrecarregados com as coisas dessa vida, amém, meus queridos? Nós temos que viver vidas santificadas e esperar somente em Cristo. Aí nós estamos aptos para estar fazendo parte do arrebatamento da igreja. Olha só, meus amados. A questão da escatologia causa muitas dúvidas. Causa ou não causa, né? Quantas pessoas têm realmente preocupação, né? Tem dúvidas e perguntas a respeito da escatologia. Os próprios discípulos chegaram para o Senhor, né? Mateus capítulo 24, né? E disseram assim: Mestre, nos diz quando será a tua volta, não é assim, meu irmão? Então é natural de que nós queiramos saber, meus queridos, a volta do Senhor, o que acontecerá na volta do Senhor, não é assim, meus amados? Então, fazendo essas perguntas, eu desenvolvi esse estudo com perguntas, amém? E a primeira pergunta que talvez os irmãos tenham é o seguinte: por que o arrebatamento? Para que Jesus vai arrebatar o seu povo? Você pode perguntar gentilmente para o seu irmão: por que o arrebatamento? Perguntei para ele. Por que Jesus vai arrebatar? Meus queridos, anos passados, quando eu era bem novo na fé, eu ficava me perguntando: por que Jesus vai arrebatar a sua igreja? Não era melhor ele voltar, acabar com tudo logo e dar vitória para os crentes? Não é assim, meu irmão? Eu perguntei, eu achava que era melhor e eu não entendia, mas eu disse: bom, Senhor, se tu queres arrebatar a igreja, arrebata. Agora, por mim, não aconteceria isso, né? Porque eu sei, meus amados, que muitos podem perguntar por que Jesus vai arrebatar a igreja. Mas, meus queridos, eu elenquei também aqui alguns motivos, né? Haveriam muitos, mas eu coloquei aqui os principais para que você entenda por que Jesus vai arrebatar a igreja. Você quer saber, meu irmão? Quem quer saber? Quem quer saber? Glória a Deus, graças a Deus todo mundo quer saber. Então veja só, meus queridos, a primeira coisa, o primeiro motivo por que Jesus vai arrebatar a igreja é para fazer diferença do justo e do injusto. Amém, meu irmão? Porque veja só, meus queridos, quantos injustos, quantas pessoas no mundo que se acham melhor do que a gente, não é verdade, meu irmão? Eu já ouvi muitas pessoas dizer esse povinho, né? Se referindo à igreja, isso é um povinho. Às vezes tem crentes até abastados, intelectuais, mas acham que nós somos povinho, não é? Nos ridicularizam, e o Senhor, meu irmão, vai fazer a diferença do justo e do injusto. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, versículo 8. Provérbios capítulo 11, versículo 8. Lembrando aos irmãos que nós estamos em um estudo bíblico. No estudo bíblico nós estudamos o que, irmãos? A Bíblia. Então se prepare para abrir a Bíblia para a glória e honra do Senhor. Provérbios capítulo 11, versículo 8. Olha só o que é que diz a Bíblia: o justo é libertado do que, irmãos? E o ímpio fica onde? Olha só, meus queridos, em outras versões, onde está a palavra angústia, está a palavra tribulação. E olha só o que é que diz a Bíblia: o justo é libertado do que, irmãos? Diga-se da tribulação. E o injusto, o ímpio, fica onde, meu irmão? Em seu lugar. Jesus vai te arrebatar, meu irmão. Jesus vai te tirar daqui, porque Ele vai derramar da sua ira nesta terra, meus queridos. Ele vai derramar o cálice da sua ira, e quem ficar vai ter que beber o cálice todo. Mas a igreja não estará aqui, meus amados. A
quem estará desfrutando da presença de Deus. Ele fará a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem a Deus. Ele fará a diferença do justo e do ímpio, meu irmão. Ou seja, se você vive uma vida que agrada a Deus, tenha certeza de uma coisa: o Senhor vai te arrebatar, meu irmão, e a angústia que vai vir para essa terra vai ficar para aqueles que não amam o Senhor. Diga assim: graças a Deus. O segundo motivo, meus queridos, o porquê do arrebatamento da igreja é para premiar os vitoriosos. É para quê, irmãos? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Olha só o que aqui diz a Bíblia. E eis que cedo vem. E o meu quê? E o meu quê, irmãos? O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Olha só, meu irmão. Eis que cedo vem. E o meu galardão, o meu prêmio, a premiação está comigo para dar a todos aqueles segundo as suas obras. Meu irmão, o motivo do Senhor te arrebatar é porque lá nos céus, você vai aprender isso mais para frente, né? Lá no céu, meus queridos, haverá o tribunal de Cristo, quando eu e você seremos julgados. Aliás, não é nem eu e você que será julgado, serão nossas obras que serão julgadas, meu irmão, e nós receberemos o nosso galardão, a nossa premiação lá no céu. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Você que tem trabalhado para Cristo aqui na terra, para Ele, amém, meu irmão? Não para homens e nem para denominações, mas para Ele. A Bíblia diz que haverá o dia depois do arrebatamento, assim que Ele arrebatar a sua igreja, que haverá o tribunal de Cristo, quando Ele vai te abençoar, vai te dar o seu galardão. Você pode dizer glória a Deus? Volte aí até o capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 5, e olha só o que aqui diz a Bíblia, meus queridos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim: o que vencer, vamos ler todos juntos? Eu leio, os irmãos repetem, vamos lá. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Meu irmão, Jesus, Ele vem arrebatar a igreja para premiar você que é vitorioso. Amém, meus queridos? Aqui o texto está dizendo claramente para nós que você será vestido com vestes brancas. Diga glória a Deus, meu irmão. E o seu nome que está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que de maneira nenhuma o Senhor afara, porque Deus te escolheu para estar com Ele. Diga glória a Deus, meu irmão. Meus queridos, se o próximo motivo para que o Senhor arrebatará a igreja é porque Ele não quer te deixar na grande tribulação. Amém? Diga aí para o seu irmão: Jesus não quer te deixar na grande tribulação. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1, o último capítulo de Daniel. Daniel, o profeta maior, depois de Ezequiel, antes de Oséias. Amém, meu irmão? Daniel capítulo 12, versículo 1. Olha só o que aqui diz a Bíblia. E naquele tempo se levantará quem, irmãos? Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Haverá um tempo de quê, irmãos? A grande tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, para o que, irmãos? Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém, meus amados? Tem pessoas que confundem esse texto. Eu vou precisar explicar aqui para você, para que você não fique confundido. Algumas pessoas acham, como os testemunhos de Jeová, que Jesus é Miguel e Miguel é Jesus, ou seja, Jesus é um anjo, né? E existem crentes, meu irmão, que não acreditam nisso, mas acreditam que quem vem arrebatar a igreja é um anjo, né? É um anjo Miguel, um arcanjo Miguel, né? E não Jesus Cristo. Mas veja só, meu irmão, um pouquinho mais à frente, hoje ainda, você vai entender que haverá o arcanjo Miguel está lá presente no arrebatamento. Diga glória a Deus, meu irmão, porque ele é, como diz aqui a palavra, o grande príncipe, é o príncipe do povo de Israel. Amém, amados? Você pode dizer glória a Deus?
Mas Jesus, ele virá também pessoalmente para arrebatar você. Mas o que é que o texto diz aqui, meu irmão? Que nós seremos livres do que, irmãos? Diga assim, da grande tribulação. Vamos acordar a igreja. Da grande tribulação. Então nós seremos livres da grande tribulação, meu irmão, porque sobre nós não cai a ira de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? Porque Deus só tem o melhor para você, meu irmão. Deus não quer que você participe da grande tribulação. Deus quer que você esteja com Ele. Amém, amados? Desfrutando das bodas do Cordeiro. Diga glória a Deus, meus queridos. Agora abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 10. Nós estamos falando aqui sobre o porquê do arrebatamento. Porquê Porquê do arrebatamento, meus queridos? Ou seja, nós estamos provando aos irmãos porque Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos aqueles que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Eu estou lendo o versículo errado, de 2 Tessalonicenses, de 1. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Não, tá bom. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, amém? Diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que o que, irmãos? Nos livra da ira futura. Ou seja, nos livra da ira futura, meu irmão. A Bíblia diz que a ira de Deus vai cair sobre esta terra. Repita aí: a ira de Deus vai cair sobre esta terra. A ira de Deus vai cair sobre esta terra. Quem estiver aqui, meu irmão, vai de fato beber do cálice da ira de Deus até o último gole. Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que Deus não escolheu você para a ira, Ele escolheu para estar com Ele. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então o Senhor, meus queridos, Ele vai vir arrebatar a igreja, para que a igreja não fique na grande tribulação, não passe pela grande tribulação. Amém, amados? E é o último motivo que eu elenquei aqui, o porquê o Senhor, Ele vai vir arrebatar a igreja. Ele vai vir arrebatar a igreja para vencer a morte. Rapidamente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. A palavra de Deus diz assim: e eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que foi escrita. Você pode repetir com bastante força? Ninguém está acompanhando, né? Vou ler o versículo 54 de novo, no final você acompanha. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. O que está escrito, irmãos? Tragada foi a morte pela vitória. Meu irmão, aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento não provarão a morte, serão transformados para encontrar com o Senhor. Diga glória a Deus, meu irmão. A Bíblia está dizendo aqui que tragada foi a morte. O Senhor venceu a morte por tua causa, meu irmão. E a Bíblia diz que se você estiver vivo por ocasião do arrebatamento, você não provará a morte. Meus queridos, eu acho que a igreja não está entendendo do que eu estou falando. Jesus fez isso por você, meu irmão. Você não passará pela morte. Qual é o ser humano, meus queridos, que não passa pela morte? Todos nós, não é?
Fisicamente falando, estamos condenados à morte, já nascemos já apontando para a morte. Não é assim, meus queridos? Mas o Senhor escolheu um povo santo e escolhido de fato para não passar pela morte. Diga glória a Deus, meus queridos. Então, o motivo do arrebatamento, o motivo porque o Senhor, Ele vai arrebatar a sua igreja para provar que a morte não é nada. Amém, amados? Quem aqui pode vencer a morte? Quem pode vencer? Ninguém pode vencer, né, meu irmão? Ninguém pode vencer. Não estamos convencidos mesmo, né? Graças a Deus. Mas ninguém pode vencer a morte, meu irmão. Amém? Ninguém pode vencer a morte. Mas o Senhor venceu a morte por nós. E Ele vai provar que para Ele a morte não é nada. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Então, como eu disse para os irmãos, a escatologia ele causa algumas dúvidas, algumas perguntas são geradas pela meditação na escatologia, né? O primeiro pensamento foi o porquê do arrebatamento. Não é assim, meu irmão? Então nós falamos aqui que o arrebatamento, o Senhor fará o arrebatamento, arrebatará a igreja para mostrar a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Repita aí, a diferença. Amém? O segundo motivo é para premiar os vitoriosos. O terceiro motivo, meus queridos, é para não deixar a igreja na grande tribulação. E o quarto motivo, meus queridos, é para vencer a morte. Amém? Agora, uma pergunta muito interessante, né? Como se dará o arrebatamento? Como é isso? Como é o arrebatamento? Pergunta para o seu irmão aí, para ver se ele sabe. Como se dará o arrebatamento, né? Então veja só, a primeira coisa que nós temos que entender, meu irmão, é que o arrebatamento ele será de surpresa. Diga aí, o arrebatamento será de surpresa. A primeira coisa que nós temos que entender, meus amados, é que o arrebatamento ele será de surpresa. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mateus capítulo 24, nós vamos ler os versículos de 42 a 44. Mateus capítulo 24, de 42 a 44. Mateus capítulo 24, de 42 a 44. Olha só o que é que diz a Bíblia. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Amém, irmãos? Veja só que coisa, meus amados. Nós estamos esperando a volta do Senhor. Não é isso, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Estamos esperando o que estamos. Nós estamos esperando a volta do Senhor, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que é que você faria? Muitos iam pedir perdão, né? Iam pedir perdão ao seu irmão. Perdoe, meu irmão. Fiz algo contra você, outros correriam, né, para a igreja, né, deixaria de pecar, não é assim, meu irmão? Iam lá e pagavam a dívida, enfim, faria tudo isso porque saberia que o Senhor voltaria amanhã. Ela não é, meu irmão? Mas assim fica fácil, não fica, meus queridos? Aí o Senhor diz assim: então viva uma vida vigilante, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Então, se eu soubesse o dia, ó, Jesus vem no dia 25 de dezembro de 2016, então eu vou pecar até o dia 24, né? Quando chegar no dia 25 eu me arrependo e acabou-se. Não é assim, meu irmão? Mas a Bíblia diz: vigiai todos os dias, porque você não sabe o dia e nem a hora. Ele pode voltar agora, meu irmão. Ele pode voltar amanhã, como pode voltar daqui a 100 anos, mas ele vai voltar, amém, amados? Então nós temos que viver de forma a esperar a volta do Senhor, mas o dia e a hora ninguém sabe. Todos aqueles que tentaram dizer qual foi o dia, né? Tentaram delimitar um dia para o Senhor, passaram por vergonha. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, ele virá. Diga para o seu irmão aí, ele virá. Então, meus queridos, o arrebatamento ele se dará de um momento, né, inesperado, de forma surpreendente. Ninguém saberá o dia e a hora. Então, meu irmão, não se prepare não, já esteja preparado. Amém, amados? Então, como se dará o arrebatamento, meu irmão? Se dará de forma invisível para o mundo. Se dará como? Nós estamos falando da primeira etapa da segunda vinda do Senhor, que será como, irmãos? Diga assim: invisível para o mundo. Invisível para o mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem de que o dia do Senhor virá como? Um ladrão na noite. O ladrão, ele vem, ela anuncia, meu irmão, quando ele vem? Não, né? Ele vem escondido. E a Bíblia diz aqui que ele vem em um momento específico, à noite, né? Não estou dizendo que Jesus ele vai voltar à noite, mas ele está dizendo que o Senhor, ele voltará de maneira invisível para o mundo. Amém, queridos? E uma coisa que eu vou adiantar aqui para os irmãos: muitos pensarão que os crentes foram abduzidos por alienígenas. Não é assim, meu irmão? Sabe por quê, meus amados? Porque veja só, na década de 50, quando não havia a televisão, quando estavam ainda inventando, havia programas de rádio que eram muito escutados. Olha só que coisa tremenda, meu irmão, que aconteceu. E um programa nos Estados Unidos, que era escutado por toda a nação, ele fez uma pesquisa, né? uma brincadeira com o povo. Ele começou, o locutor de rádio começou como é que chama? Locutar? Começou a falar, né? Que ele estava vendo alguns discos voadores. Ele começou a dizer que o planeta estava sendo invadido por discos voadores. Olha só, isso na década de 50. E aí, meus amados, houveram pessoas que bateram, não existe, né? Houve pessoas que bateram os carros, né? Houve pessoas que saíram correndo nas ruas, uma batendo nas outras, outros foram lá e estavam dando de volta, porque os extraterrestres estão vindo aí, não sei o quê. Houve uma grande comoção. Depois disso, meu irmão, sabe o que foi que aconteceu? Você pode ver, da década de 50 até hoje, os Estados Unidos produzem muitos filmes, gibis, livros, peças de teatro sobre o que, irmãos? Alienígenas, não é assim, meu irmão? Sobre ataques, sobre... Quem aqui assistiu Independence Day? Quem assistiu? Todo mundo, né? Eu acho que só foi nós três, então, né? Mas é muito bom, assim, é muito bom o filme. Então veja só, meu irmão, um filme como aquele Independence Day, né, que foi muito premiado. Por quê? Fala de quê? Invasão de quê, irmãos? De alienígenas, né? O dia em que a Terra parou, não vou nem perguntar porque os irmãos não assistiram. Mas o dia em que a Terra parou, meu irmão, outro filme. Fala de quê? Alienígenas, e por aí vai até, meu irmão, fala de quê? Eu poderia citar a noite inteira filmes e mais filmes, revistas, gibis, tal, que falam de extraterrestres. Dizem por aí, meus amados, que isso foi uma estratégia dos Estados Unidos para deixar o povo subjugado ao medo. Mas eu digo, sou mais profundo em dizer que isso foi estratégia do diabo. Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas acreditam que tem alienígenas que querem invadir essa terra. Não é, meu irmão? Quantos relatos que tem de abduções por aí, não é assim? Uma certa vez, meus queridos, de vez em quando eu boto em canais religiosos de outras religiões. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas como eu sou um pesquisador dessa área, às vezes eu coloco canais adventistas, católicos, espíritas e tal. E um canal espírita, eu vi um grande espírita que tem aí dizer o seguinte: que havia um planeta que estava se aproximando da Terra. Nenhum cientista sabe disso, só esse cara, ele é fera mesmo, né? Porque nenhum cientista nunca viu esse planeta, mas ele disse que conseguiu ver. O nome desse planeta é Absinto, ele está se aproximando. E a Bíblia diz, desculpa, a profecia desse camarada diz que quando esse planeta passar bem pertinho da Terra, vai levar só as pessoas ruins dessa terra. Olha só, meu irmão, a estratégia do diabo vai levar as pessoas que estão atrapalhando o avanço, o progresso da sociedade. Olha, eu pergunto aos irmãos: quem é que vai sumir dessa terra? Diga assim: os crentes. As pessoas odeiam a gente, né? Disseram que as pessoas que estão atrapalhando o avanço da humanidade vão ser todas abduzidas. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: o mundo ele não conhece, não sabe. Eles vão pensar, meus queridos, com certeza, que nós fomos arrebatados ou abduzidos por extraterrestres. Mas uma coisa acontece, meu irmão: nós seremos levados para a presença de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. E quem quiser ficar com os meus bens, já que eu não tenho nada meu, pode ficar com o que quiser. Amém, amados? Pode dizer que eu fui abduzido por um extraterrestre, pela nave-mãe, eu não sei o quê. Pode dizer, meu irmão, porque uma coisa eu sei: eu estarei com o Senhor. Como você estará? Diga assim: eu estarei com o Senhor. Eu estarei com o Senhor. Uma outra coisa, meu irmão, que a Bíblia nos diz: como será o arrebatamento? Será uma velocidade incrível. Será o quê, irmãos? Uma velocidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Olha só o que diz a Bíblia, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Diz assim: e no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia diz que será, a minha versão diz assim, não abrir e fechar de olhos, mas uma versão mais aproximada, uma tradução mais aproximada seria piscar de olhos, porque abrir e fechar de olhos eu posso abrir agora eu posso fechar agora, só abrir amanhã, quando eu acordar, né? Não vai demorar muitas horas, mas no piscar de olhos são milésimos e milésimos de segundos, não é isso, meu irmão? Você nem percebe quando seu olho fecha, não é? Você não percebe, não é tão rápido que você não percebe. E a Bíblia diz, meu irmão, que o Senhor, Ele vai nos arrebatar desse jeito. Nós estaremos aqui, meus queridos, e daqui a pouco nós estaremos lá no céu. Diga glória a Deus. É por isso que a palavra grega para arrebatamento é harpazo, tomado por força, ou tomado por força, meu irmão. O amor de Jesus é tão grande por você, que Ele vai te tirar de uma maneira tão tremenda daqui, meu irmão, que vai ser um abrir e fechar de olhos. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E como eu estava dizendo para os irmãos, a escatologia, ela gera muitas perguntas. Primeira pergunta é, por que o arrebatamento? Diga no seu irmão aí, perguntei para ele. A segunda pergunta é, como se dará o arrebatamento? A terceira pergunta, meus queridos, que eu elenquei aqui, é quem participará? Amém? Pergunta ao seu irmão, você vai participar? Então nós vamos ver. Nós vamos ver, meus amados, quem participará. É uma coisa muito importante nós sabermos quem é que vai fazer parte desse arrebatamento. Quais são os elementos que estarão presentes no arrebatamento. O primeiro, irmãos, personagem que estará presente será o Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vá lá para a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Enquanto os irmãos estão procurando, quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós estamos resumindo ao máximo a escatologia, porque a escatologia, meus queridos, ela tem muito mais assuntos, tem outras coisas muito mais, podemos dizer assim, profundas, mas nós estamos passando aqui em forma de estudo bíblico para os irmãos as coisas essenciais, amém, queridos? Para que você fique ciente. Se você quer estudar mais sobre escatologia, compre um livro de teologia sistemática, né? Ou alguns livros específicos, né? Tem um livro chamado O Milênio, muito bom, da CPAD, né? Tem um livro da CPAD também. Eu estou fazendo propaganda da CPAD, né? Mas tem um livro da CPAD que diz assim, O Rei que Virá, também é muito bom. Compre um livro de teologia sistemática, lá no finalzinho tem lá escatologia, enfim, meus amados. Mas o que nós estamos passando para os irmãos são as coisas essenciais. Com isso daqui, meus queridos, você está armado para saber o que virá. Amém, amados? Então, quem participará do arrebatamento? Então, o primeiro personagem será o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. E olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Com o que, irmãos? Ninguém encontrou? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, meus queridos, o que é que Paulo falou. Porque é o mesmo Senhor, ou seja, Jesus Cristo. Os anjos, meus amados, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, não é? Versículo 6, eles falam assim, os discípulos ficaram olhando para ele, ele foi arrebatado, né? Ao céu, ele foi assunto, aliás, arrebatado não, ele foi assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima, esperando que ele descesse, e os anjos desceram, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima, né? Eu até posso ouvir eles dizem assim, besta, está olhando para cima por quê? Não é? O mesmo Senhor que subiu, que descerá. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas ele, no versículo 7, ele diz, mas não vos compete saber tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Amém, amados? O Senhor, ele descerá. Você pode dizer glória a Deus? É o mesmo Senhor, meus queridos. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, o mesmo Senhor. É o mesmo Jesus Cristo, meus queridos. Eu fiz uma confusão aqui de versículos, mas a verdade é esta, lá no livro de Atos, no capítulo 1. Amém? Que o Senhor, ele descerá da maneira que ele subiu. Então, o primeiro elemento que estará participando do arrebatamento é o Senhor. Meu irmão, Jesus não mandará ninguém. Amém? Jesus não manda anjo, nem manda ninguém, meu irmão. Ele mesmo vai vir. Sabe por quê? Porque ele te ama muito. Amém, queridos? Se você tiver um parente, um amigo muito chegado, e ele está chegando no aeroporto, você vai mandar alguém ir buscar ou você mesmo vai buscar, meu irmão? Eu garanto que a grande maioria aqui vai buscar. Não é assim, meu irmão? Se você ama muito aquela pessoa, está com saudade,
você mesmo vai buscar essa pessoa, não é assim, meus queridos? Da mesma forma, o Senhor Jesus, Ele mesmo vai vir buscar. Você pode dizer glória a Deus? Então, o segundo personagem, ou os personagens, que estarão presentes na volta do Senhor, amém? No arrebatamento da igreja, são os anjos. Amém? São quem, irmãos? Os anjos, mesmo versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ou seja, vai haver um barulho muito grande, né? Alarido é gritaria, né? Barulho. Então veja só. E ele diz, com voz de... Então o arcanjo Miguel... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos arcanjos existem? Só um, amém? Porque só fala de um. E quem é? Miguel. Então ele vai estar presente. Então nós entendemos, meus queridos, que o arcanjo vai estar lá. Mas eu falei que os anjos estarão, não é assim, meu irmão? Eu não falei que anjos estarão, aqui fala apenas de um arcanjo, né? Mas olha só o que é que diz aqui a palavra. E com a trombeta de... A Bíblia diz, meu irmão, que quem toca música lá no céu, quem é, irmão? Quem são, aliás? São os anjos, amém? Então os anjos também virão. E a Bíblia diz que haverá música. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque você vai subir ao som de música celestial. Meu irmão, eu estou falando aqui, mas o meu coração está quase pulando para fora. Sabe por quê, meu irmão? Você já imaginou? Faz festa com música, quem está muito alegre para receber o visitante. Não é, meu irmão? E a Bíblia diz que vai fazer uma festa no céu porque você vai chegar lá. Você é um convidado de honra, meu irmão. A festa é para você. Vai haver uma festa no céu. Música celestial estará lá. O arcanjo Miguel, os anjos e o próprio Senhor Jesus para te buscar. Diga glória a Deus, meus queridos. Mas haverão outras pessoas, meus amados. Outros elementos que estarão lá presentes. E são aqueles que morreram em Cristo. Amém, irmãos? Então os mortos em Cristo estarão também. Quem são, irmãos? O versículo anterior, capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o quê? Os que dormem. Ou seja, meu irmão, a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, as sepulturas serão todas abertas, porque aqueles que estarão lá, meu irmão, eles serão também arrebatados. Amém, irmãos? Eles serão transformados. Existe uma linguagem que é usada lá nos Estados Unidos, inclusive tem uma banda evangélica muito importante, muito boa, chamada Petra, que fez uma música chamada Grave Robber, ou seja, ladrão de sepultura. Amém, irmãos? Então, lá nos Estados Unidos, eles costumam dizer que Jesus é um ladrão de sepulturas. Por quê, meu irmão? Porque um ladrão de sepultura vai lá e arromba, não é isso? Arromba e vai assaltar os mortos. Mas Jesus, ele não arromba para assaltar os bens dos mortos. Amém, irmãos? Mas ele vai tirar o próprio morto. Diga glória a Deus, meu irmão. Ou seja, ele vai assaltar, né, digamos assim, porque ele virá como um ladrão na noite, e aqueles que morreram em Cristo vão subir primeiro. Meus amados, nós encontraremos com eles nos ares as pessoas que morreram, meu irmão, e que você conhece, que sabe que são pessoas que morreram com Cristo. Você vai encontrar todas elas lá. Diga glória a Deus, meus queridos. E essa esperança, meu irmão, consola o nosso coração. É ou não é, meu irmão? As pessoas que morreram em Cristo, nós encontraremos todas lá. Eu espero, meus queridos. Eu podia dizer N nomes aqui de pessoas que já passaram pela minha vida, cristãos, né, dedicados, outros que se converteram no último momento de vida, mas que eu encontrarei lá no céu. Meu irmão, é coisa muito boa. É ou não é, meu irmão? Jesus só tem o melhor para você. Mas veja só, meus queridos. Os últimos que eu elenquei aqui, né? Que estarão também no arrebatamento, é você. Amém? É você, meu irmão. São os crentes que estão acordados, os crentes vigilantes. Amém, queridos? Diga glória a Deus, igreja. O mesmo texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Os crentes vigilantes, aqueles crentes diligentes que amam a volta do Senhor, esses serão arrebatados. Amém? É qualquer pessoa, meu irmão, que vai ser arrebatada?
Não, aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que estão realmente querendo a volta do Senhor, né, meu irmão? Tem crentes que conhecem a volta do Senhor, sabem que Ele vai voltar, mas não querem a sua volta, né? Diz assim, não, agora não, Jesus, deixa eu me converter primeiro, deixa eu fazer isso e aquilo, meu irmão. Mas aqueles que amam de fato, esses estarão com o Senhor. Você pode dizer glória a Deus, meus queridos? Aí eu pergunto para você, mas será que o Senhor vai nos arrebatar de qualquer maneira, meus queridos? Não, meu irmão. Ele não vai arrebatar esse teu corpo cheio de deformidade, não. Amém, queridos? Ele não vai arrebatar o teu corpo cheio de vírus, bactérias, doença, cárie nos dentes, né? Cabelo branco, rugas no rosto. Não, meu irmão. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados, transformados. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Seremos arrebatados como, meus queridos? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 a 53. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 49 a 53. E olha o que aqui diz a Bíblia. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herda a incorrupção. Eis aqui um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o que, irmãos? Transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. O Senhor não vai te arrebatar de qualquer maneira, não, meu irmão. Ele vai te arrebatar com um corpo transformado. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós também seremos. Como Ele está transformado, meu irmão, Ele não está do mesmo jeito que Ele esteve aqui na terra. Amém? Amém, amados? A única coisa, meus queridos, que Ele ainda manifesta do seu ministério terreno é o sangue salpicado nas suas vestes. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas fora isso, Ele está transformado, e assim como Ele é, nós também seremos. Nós seremos transformados. Das tuas deformidades, as minhas, meu irmão, não chegarão lá no céu, não. Nós chegaremos perfeitos. Diga glória a Deus. Eu me lembro, meus queridos, agora, uma vez eu estava entrando em uma vigília numa igreja lá em Cruz das Armas. O missionário Sulmito também estava lá. E estava na porta alguns pastores, inclusive meu irmão estava também. Estava um pastor, meu irmão, chamado Dantas, pastor Dantas. Ele, inclusive, é um dos pastores da Assembleia de Deus Madureira aqui na Paraíba. Naquela época ele não era apenas presbítero. E, irmãos, foi chegando um irmão, o nome daquele irmão era Manuel. Eu me lembro, assim, que a gente se divertia muito com ele, que ele dava um glória daquele assim, de acordar até, né, uma estátua. Ele dava uma glória. Ele gritava muito alto mesmo, ele gostava muito dele, muito divertido, mas ele tinha, meu irmão, uma deformidade muito feia. A perna dele era um arco, literalmente, só a parte da canela para o pé. Era um arco e ele andava de moletas. E o andar dele era muito estranho, a coluna dele era toda troncha por causa dessa deformidade. E eu me lembro, meu irmão, naquela época, muitos oraram, houve muitas coisas, oração, campanha para Jesus curar, mas Jesus não queria curá-lo, amém, irmãos? Não foi da vontade de Deus, eu não sei se foi curado depois, mas até aqui nos últimos momentos que eu estive com aquele homem, não vi essa cura. Mas veja só, meu irmão, aquele pastor Dantas estava conversando assim com os irmãos. Eu sempre gostei de estar perto de pessoas um pouco mais velhas no Evangelho para ouvir, né, da sua sabedoria. Eu estava lá ouvindo, aí o pastor Dantas começou a olhar para aquele irmão, ele andando com aquela perninha dele assim toda encurvada. Ele olhou para aquele irmão com a autoridade que veio do céu e disse: irmão Manuel, lá no céu você não entrará com essa deformidade. Você pode dizer glória a Deus? Ele disse: meu irmão, você vai entrar no céu perfeito. Meus queridos, aquele homem soltou aquelas moletas e começou a pular, meu irmão, na frente da igreja, na vigília, pulou com alegria tão grande, porque na verdade, meu irmão, nós seremos transformados. Diga glória a Deus, meu irmão. O Senhor só tem o melhor para você, meu irmão. Tem as suas deformidades aqui na terra, vão permanecer. O Senhor vai te transformar. Você estará num corpo transformado. A Bíblia diz, meus queridos, que nós seremos o que Deus quer que nós sejamos, ou seja, igual a Ele. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Então, meus queridos, esta parte da palavra que nós acabamos de dizer
é quem participará do arrebatamento da igreja. E nós falamos que o Senhor Jesus participará. Diga assim: o Senhor Jesus. Os anjos participarão. Os mortos em Cristo participarão. Os crentes vigilantes participarão. Diga assim: serão transformados. E agora, meus amados, vem a parte, vamos dizer assim, negativa desse esboço, amém? Desse estudo bíblico. Quem não participará? Você pode perguntar ao seu irmão: quem não participará? Quem não participará, meu irmão, do arrebatamento da igreja? Porque muitos não participarão. Muitos, meus amados. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, né? Muitos se chamam, na verdade, estão lotando as igrejas sem ter o azeite necessário para estar na presença de Deus. Mas eu elenquei também aqui, meus queridos, alguns daqueles que não participarão, para que eu e você possamos meditar a respeito disso, e se estamos incluídos entre esses, meus amados, então que nós deixemos de estar nesse grupo e sejamos incluídos naqueles que participarão. Mas quem não participará? Em primeiro lugar, os incrédulos. Diga aí: os incrédulos. Ah, pastor, mas isso é lógico que os incrédulos não vão. Mas você sabia que tem muito crente incrédulo? Você sabia disso? Muito crente que não crê, não é? Tem muito crente que está na igreja por diversos motivos, mas não crê no Senhor. E eu até acredito que tem muitos pastores, inclusive alguns que aparecem até na TV, que são simplesmente ateus, né? Porque cometem as barbaridades que cometem sem medo do juízo divino. Eu acredito que são incrédulos de fato e não creem. Amém, irmãos? São ateus. E eu acredito, meus amados, e está na Bíblia que grande será o seu castigo. Mas os incrédulos, meus queridos, não participarão do arrebatamento. Os incrédulos, aqueles que não creem, aqueles que não têm fé em Cristo, esses não participarão do arrebatamento, porque muitos são, meus queridos, aqueles que de fato não creem no próprio Cristo. Amém, meu irmão? Não creem nos milagres, que não creem na palavra de Deus. Amém, irmãos? Quantos crentes existem por aí que não creem na palavra? Olha só, meus queridos, eu gosto muito de um pastor que ele está meio derrubado, vamos dizer assim, né? Ele é um homem que já foi um dos pastores mais conhecidos da nossa nação. O nome dele é Caio Fábio, amém, irmãos? E ele, eu sempre admirei demais, tem alguns livros dele, sempre gostei muito das pregações. Eu me lembro que no ano de 93, 94, teve um projeto aqui, chamado Projeto Jonas, que envolveu a cidade inteira. Todos os evangélicos da cidade evangelizaram a cidade toda, e todos convergiram até o Almedão, o estádio de futebol ali, para ver aquele homem pregar, e grande foi na palavra daquele homem. Muitos se converteram, mas hoje, meus queridos, se os irmãos quiserem ver, pode procurar no YouTube. Aquele homem diz que a Bíblia está cheia de erros. Amém, meu irmão? Diz que a Bíblia não é tão assim, né? O Velho Testamento, ele diz que pode rasgar todo. Amém, queridos? Porque nada no Velho Testamento tem de bom. Amém, amados? Este é um incrédulo, este não participará do arrebatamento da igreja. Amém, amados? E muitos são que estão assim. Tem pessoas que têm esse livro nas mãos, meus queridos, mas quando a coisa pesa, quando a palavra é difícil, diz: rapaz, eu não creio que é bem assim. Não é isso, meus queridos? Não é assim que acontece, meus amados? Esses não participarão do arrebatamento da igreja. Mas também, meus queridos, os devassos, amém, não participarão do arrebatamento. Quem são os devassos? Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19. E olha só o que aqui diz a Bíblia. Meus filhinhos, desculpe, 5,19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Vamos seguir, irmãos, junto comigo. Prostituição. Depois de mim, vamos organizar. Prostituição. Impureza. Lascívia. Idolatria. Feitiçarias. Inimizades. Porfias. Emulações. Iras. Pelejas. Dissensões. Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não. Então, meu irmão, pessoas que vivem desse jeito não
subirão com o Senhor no arrebatamento. Amém, meu irmão? Quantos crentes vivem em porfias, em brigas, em lutas, em iras, discórdia com os outros? É, não é, meus queridos? Vivendo segundo o seu próprio desejo, né? Em feitiçarias até, inimizades, enfim, meu irmão. Se nós formos buscar a lista aqui, ela é grande, é, não é, meus queridos? Então você pode ver todos aqueles que participam disso e outras coisas, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim, e coisas semelhantes a estas, ou seja, pecados igual a estes, não herdarão o reino do céu. Você pode dizer glória a Deus? Mas pastor, por que glória a Deus? Porque você não faz parte desse grupo, amém, meu irmão? Nós fazemos parte do grupo daqueles que vão subir, digam glória a Deus, meus queridos. O terceiro grupo daqueles que não participarão, que vão ficar, é aqueles que amam o mundo. Rapidamente, porque o meu tempo já se foi. 1 João 2, versículos 15 e 16. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Meu irmão, aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo não tem condições de estar na presença de Deus. Amém? Quando eu falo da presença de Deus, eu estou falando lá no céu. Sabe por quê, meu irmão? Olha que coisa tremenda. Porque aqueles que amam o mundo vão encontrar lá no céu, se eles pudessem ir, coisas que eles não gostam. Não é verdade, meu irmão? Porque se o cara não gosta de estar na presença de Deus aqui, na igreja, sendo crente de verdade, vai gostar de estar lá no céu? Não, meu irmão, lá no céu não tem música do mundo. Diga assim, lá no céu não tem música do mundo. Lá no céu não tem música do mundo. Lá no céu não tem pecado. Lá no céu não tem pecado. Lá no céu, meu irmão, não tem coisas da carne. Lá no céu não tem coisas da carne. Então, meus queridos, aqueles que amam realmente, pendem para as coisas do Espírito, esses vão chegar lá no céu e vão amar estar lá, porque lá vai encontrar coisas espirituais, amém, meu irmão? Coisas que eles já desfrutam aqui, porque, meu irmão, essa alegria que está no teu coração, que transborda quando você está na igreja, a Bíblia diz que é uma primeira parcela, é o penhor da glória de Deus, daquilo que você vai sentir lá no céu, é uma parcelinha muito pequena do que você vai encontrar lá. Então, quem não gosta de estar na igreja, quem não gosta de conhecer a Cristo, de estar no estudo bíblico como esse, meu irmão, não gosta também de chegar lá no céu, não vai gostar de estar lá no céu. Se fosse possível um incrédulo estar lá no céu, um devasso, ele não ia gostar. Amém, amados? Aqueles que amam o mundo, meu irmão, vão ficar aqui no mundo. Eu digo para os irmãos, e vão gostar muito do mundo, porque quando a igreja sair daqui, meu irmão, o diabo vai estar solto. Vai ou não vai, meus queridos? Quando a igreja sair daqui, as coisas vão estar de uma maneira tão boa para o mundo, meu irmão, que aqueles que amam o mundo, aí é que vão se pegar. Futuramente, meu irmão, quando nós falarmos no nosso estudo aqui a respeito da grande tribulação, você vai ver como as pessoas do mundo vão gostar do mundo sem a igreja. Amém, meu irmão? Porque a única coisa que impede que o mundo seja totalmente corrompido é a igreja, que é o sal da terra. Diga glória a Deus. O irmão sabe que quando a gente coloca sal em uma carne, né, eu sei que a maioria dos irmãos aqui, ou todos os irmãos aqui, não passaram pela experiência de não ter geladeira, mas eu passei. Eu me lembro que a missionária sulamita dava uma lapada de sal assim, na carne, e a bicha ficava escurinha assim. Eu dizia, eita Jesus. Mas ela demora, meu irmão, para se estragar, né? Por causa da ação do sal, amém, irmãos? Então a igreja, que é o sal da terra, não deixa o mundo se corromper. Diga glória a Deus, igreja. Mas quando a igreja sair daqui da terra, meu irmão, quando o sal sair, sabe o que vai acontecer? A corrupção dessa terra, amém, amados? Então aqueles que amam o mundo não vão participar. E aí, meus queridos, eu ainda tenho uma coisa mais importante para dizer: daqueles que não vão participar, ou seja, os covardes não vão participar do reino dos céus, não vão participar do arrebatamento, amém? Hebreus capítulo 10, versículo 31. Hebreus 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meus queridos, aqueles covardes
que a Bíblia chama de tímidos, né? Aqueles que recuam, esses não participarão do reino do céu. Mas quem são esses, pastor Ricardo, que recuam, que são covardes? São aqueles crentes, agente secreto, né, meu irmão? Agente duplo. Quando está na igreja é crente, mas quando está lá fora recua, né? Tem medo de dizer que é crente, tem medo de ir contra a sociedade. Não é verdade, meu irmão? Quantos crentes têm medo hoje de chegar para uma pessoa que vive na homossexualidade dizer que ele está errado, né? Ah, não, vai dizer que eu sou homofóbico. Não é isso, meus queridos? Quantas pessoas hoje, meu irmão, têm medo de chegar para um viciado em droga e falar: ah, não, porque eu tenho que ser da galera também, eu estou ali no meio, na verdade eu estou no meio daquela turma, não precisa falar não, ele já sabe que eu sou crente. Esses são os que recuam, meu irmão, os tímidos, mas a Bíblia chamou valentes, a Bíblia chamou guerreiros, que têm a coragem, meu irmão, de denunciar o pecado, assim como João Batista fez. Você pode dizer glória a Deus, igreja? E olha só o que o texto diz: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, nós somos valentes, amém, amados? Então quem não participará do arrebatamento? Diga assim: os incrédulos, os devassos, os que amam o mundo e os covardes. Mas eu quero perguntar: você vai participar, meu irmão, do arrebatamento da igreja? Diga assim: eu vou participar do arrebatamento da igreja. Então, meus queridos, a volta do Senhor é o próximo acontecimento do calendário de Deus, amém? Do calendário da história humana. Então esteja preparado, meus queridos. Se você esteve realmente prestando atenção no que foi falado aqui nessa noite, o Senhor está te dando todos os meios para que você esteja preparado para a sua vinda, porque a sua vinda é certa, amém? Então tem um versículo, né, dos livros proféticos que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu digo para a igreja nessa noite: prepare-se, ó igreja, para se encontrar com Jesus Cristo, seu Deus, amém? Porque o Senhor está voltando. O que eu falei aqui, meus amados, não é história da carochinha, nem o que eu falei, nada de mim aqui, meu irmão. Eu falei da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos mostra. Então receba esta palavra, meus queridos, e esteja preparado para a volta do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Dê a linda salva de palmas para o Senhor.